Bom dia. Que bom que entre tantas distrações, tantos programas numa cidade como São Paulo, você decidiu estar aqui com a gente num lugar comunidade. Que bom que você também, que está conectado online, decidiu estar com a gente e hoje nós iremos celebrar o amor de Deus em comunidade. E se você faz parte dessa comunidade, você já deve, seguir todas as nossas plataformas digitais, para ficar por dentro das nossas programações, da nossa agenda, dos recortes, dos conteúdos, para poder compartilhar com mais pessoas. Então, não deixe de seguir um lugar comunidade no YouTube, no Instagram. Não deixe também de assistir ou de ouvir as reflexões diárias sobre Salmos, com o pastor Edson Nunes, no canal do YouTube, no Instagram, no podcast, no Spotify e na Apple Music. Bem, a nossa comunidade tem algumas programações semanais. Uma delas é a live de oração às terças-feiras, às 21 horas. Nós temos também, a cada 15 dias, o Encontro das Famílias. É um encontro online. E se você tem o desejo de participar desse encontro em família, é só você mandar um e-mail para o seguinte endereço: famílias@umlugarcomunidade.com.br. Nós também temos a cada 15 dias o ensaio do coral. Um grupo de pessoas que gosta de amar, de cantar, de celebrar, se reúne num estúdio ali na Lapa e acontece esse ensaio a cada 15 dias. E a gente ensaia os louvores e já teve a sua estreia na semana passada. Então, se você gosta de cantar e quer participar do coral da comunidade, não deixe de se inscrever. E para se inscrever, é só você ir no site do Lugar Comunidade que tem as orientações. Nós temos, então, falei do Ministério das Famílias, nós temos também os pequenos grupos. Os pequenos grupos, gente, é uma forma poderosa de um grupo de pessoas interessadas em saber mais sobre o amor de Deus, sobre a palavra de Deus, também se cuidarem e estreitarem laços de amizades. O pequeno grupo, ele é um encontro poderoso, que vira uma família rapidamente. E graças a Deus, hoje nós temos diversos pequenos grupos da comunidade espalhados em vários estados e em São Paulo também. E tem para começar aqui em Pinheiros. Se tem alguém que mora na região próximo, é só se inscrever, mandando um e-mail para pg@umlugarcomunidade.com.br. Bem, vocês sabem que para tudo isso acontecer, para essas programações, conteúdos e todas as coisas que a gente realiza, nós precisamos de recursos financeiros. A gente tem despesas, a gente tem demandas mensais e a gente também tem um sonho de ter o nosso próprio lugar. Um lugar onde a gente vai ter mais tempo para celebrar, para conviver, para almoçar. E isso faz parte de um planejamento da comunidade e para isso a gente precisa das suas contribuições generosas. E para contribuir, basta você fazer o Pix no seguinte endereço: pix@umlugarcomunidade.com.br. E eu queria que vocês soubessem que muito antes da comunidade existir, quando existiam apenas ideias, existia uma certeza que parte do dinheiro arrecadado iria para ações sociais. E a comunidade elegeu o Instituto Sementes para fazer esse trabalho. O Instituto Sementes é uma ONG muito séria que atua aqui na Praça Oswaldo Cruz. E a gente tem diversas iniciativas. Nós temos um consultório dentário que devolve sorriso a pessoas vulneráveis. Nós temos um programa de educação com vários bolsistas. Nós temos a jornada de transformação das famílias, que tem apoio psicológico, psiquiátrico, médico, social, também capacitação profissional e segurança alimentar. Nós temos o projeto Sementes do Nacional, com 40 crianças que recebem apoio pedagógico e escola de esportes todos os dias da semana, e aos sábados a comunidade pode participar também. E nós temos o projeto de Água para o Piauí. Um grupo de voluntários parte 2 vezes por ano para essas missões no Piauí. E a gente adotou uma comunidade lá e levamos atendimento médico, odontológico e construímos cisternas para um povo judiado pela seca. Agora, em julho, nós teremos mais um grupo que está partindo em missão e nós temos um desafio. Vai ser uma missão totalmente de saúde. E nós conseguimos uma ONG que vai doar um número grande de óculos para aquelas comunidades. Mas nós ainda não conseguimos um médico oftalmologista. A gente está orando por isso. Quem sabe seja você que está escutando a gente, que vai ser essa resposta a essa oração e participar com a gente dessa missão. É importante saber que essa comunidade, ela se levanta para servir. Ela tem no serviço uma forma de expressar quem Deus é para as pessoas vulneráveis também. E eu espero que a programação de hoje enche teu coração de amor, de alegria, de vontade de servir, de ser comunidade e de ser reino, onde quer que você vá. Vamos orar.
Querido Pai, a gente te agradece pelo teu amor que nos resgata e pela oportunidade, pelo privilégio, Pai, de te servir. Falta tanto em nós, mas o Senhor nos abençoa tanto e o Senhor busca a gente, nos convida a todo momento a te representar nesse mundo. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor derrame o seu Espírito sobre essa comunidade, sobre o teu povo, para que a gente possa de fato te representar, para que a gente possa de coração aberto estar disposto, realmente disposto a amar as pessoas. Assim como o seu filho amou esse mundo, assim como o seu filho foi ao encontro dos vulneráveis, dos diferentes, dos rejeitados, Pai. Que essa comunidade possa ser uma bênção e que ela possa transbordar o teu amor para que o Senhor volte logo, Pai. A gente precisa te receber em breve. Fica com a gente e abençoe essa programação. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Bom dia, comunidade. Vamos ficar de pé, todos juntos. Que bom estarmos mais um sábado aqui reunidos, adorando Jesus. Vamos nas palmas. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e falar: que bom que você está aqui. Bom dia, vamos juntos.
Quero te convidar essa manhã para fechar os seus olhos por um instante e pedir para que Jesus centre o seu coração nesse instante, nesse lugar. Não no que está acontecendo na sua vida, mas que você coloque aqui para Ele seu coração. Que você entenda que Ele é seu melhor amigo e só Ele tem as palavras de vida eterna. É para Ele que a gente pode olhar, se inspirar, ter esperança viva todos os dias, todas as manhãs e adorarmos a Ele. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Céus e terra
Você pode erguer suas mãos e cantar. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Estamos rendidos a ti, Jesus. Todo ser confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome.
Tu és o pão do céu. Enche-me, enche-me até transbordar. Eu quero que a gente cante juntos de novo. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida. Porque quando a gente olhou pro nosso coração pedindo, Deus, que eu esteja aqui nesse instante, eu entrego o meu coração e tudo o que está acontecendo em tuas mãos, é porque todas as coisas vão passar diante da eternidade dele. E mesmo quando a gente está em aflição, mesmo quando a gente está em angústia, a gente não encontra resposta em nós mesmos. Nossa única opção é olhar para a esperança que é Jesus e falar, para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida? Mesmo que eu olhe para todos os lugares, para onde eu irei? Então você pode cantar com todo o seu fôlego, com todo o seu coração. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos? Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Senhor, nosso grande Deus, continuando em oração, nós viemos para que nosso coração seja preenchido pela eternidade, pela Tua Palavra, porque só o Senhor pode nos alimentar. Nós viemos porque não existe outro lugar que nem está aos Teus pés. E é pelas Tuas palavras, é pelo Teu Santo Espírito que eu te peço nessa manhã, continue conosco. Em nome de Jesus, amém. Você deve ter na sua casa um álbum de fotografia. Eu não sei se você gosta de olhar fotos antigas ou não, mas geralmente quando a minha família se reúne, a gente fica lá fuçando foto antiga. E dá para encontrar ali o pessoal, né, usando calça boca de sino, sapato plataforma, camisa xadrez, e dá até um estranhamento, né? Porque eu olho ali, nossa, mas meu pai se vestia assim. Hoje não faz muito sentido, né? Mas na época ali era o auge, o último grito da moda, e meu pai estava vestido assim. E eu olho para essas fotos, né? E eu já descobri, através de pesquisas mesmo, né? 3 padrões que dá para a gente encontrar nos álbuns de fotografia da minha família. Tipos de fotos que se repetem. Então, 3 padrões. O primeiro padrão, foto na frente do guarda-roupa. Vai ter alguém que sempre tira foto na frente do guarda-roupa. O que equivaleria hoje, nos dias de hoje, é você tirar um selfie na frente do espelho do banheiro, né? O pessoal usa muito e usava no passado desse tipo. Um clássico que a minha família usa, que é o segundo padrão de fotos, é foto com planta. E é um clássico que está vindo com tudo, inclusive é uma dica aí para você, quando for mudar a foto de perfil, já coloca assim o seu rosto no meio das flores, dá muito certo. E um terceiro padrão não muito conhecido, mas que existe na minha família, é tirar foto com relógio de pulso. Porque numa família de baixa renda, você ter um relógio de pulso na época era extrema ostentação. Então você vai ver ali praticamente todos as pessoas ali da família com a mesma pose usando o mesmo relógio. E eu vejo, né, tipo, quem puxa geralmente para olhar essas fotos é o meu primo, que é alguém assim,
maravilhoso, mas também ele tem um lado que é tipo aquela pessoa que não é do Egito, mas é uma praga, né? Ele olha, pega aquelas fotos. Eu tenho uma tia que ela é muito bonita, que ela sempre foi muito bonita. E ele pega aquelas fotos e vai dizer: olha só aqui, ó, tia Mônica, com o cabelo do Chitãozinho Chororó. Daí, kkk, a gente fica dando risada. Só que eu paro para pensar, e eu também sou essa pessoa que já usei coisas que eu não uso mais, que eu já pertenci a grupos ali, que hoje não fazem muito sentido. Eu lembro que nas primeiras semanas que eu estava em Israel, eu olhei e vi uma menina subindo a rua, e ela estava vestida exatamente assim, calça jeans, em cima uma saia midi e uma blusa estampada, usando também uma bota do estilo assim Chico Bento. Eu olhei para aquilo e a calça não combinava com a blusa estampada, que não tinha nada a ver com a bota. Eu olhei para aquilo e pensei: olha, não sei se é de algum motivo religioso, tem. Eu não entendo de moda, mas uma coisa eu sei, que isso daí tá errado. Que negócio mais feio! E eu falei isso, mas assim, não deu 6 meses. Eu estava indo para o trabalho, vestida exatamente igual aquela menina, calça, com a saia por cima. Só que diferente dela, não tinha bota, porque na Palestina tem uma bota daquela lá do Chico Bento, era quase que um artigo de luxo, era muito caro. Então eu estava que nem a menina, indo para o trabalho e pensando: nossa, quanto será que eu vou ter dinheiro para comprar essa bota maneira? A gente começa a pensar agora até que ponto os grupos dos quais a gente faz parte pode influenciar a maneira que a gente vive, pode influenciar também os gostos que a gente tem. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Hoje a gente chega aí no último episódio da série Veredas. Nessa série, além da Bíblia, a gente usou como base também o livro Sobre a Vida e o Viver, de Miroslav Volf, e o livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. A gente conversou sobre o que significa viver bem, e a gente vai falar aqui sobre pertencimento. Não tem como a gente fugir de fazer parte de um grupo. O primeiro grupo do qual a gente faz parte é o da nossa própria família. Mas será que somente pertencer, fazer parte de um grupo, é o suficiente? Ou a gente precisa ter esse sentimento de pertencimento na nossa família, no nosso trabalho? Esse sentimento é realmente necessário? Qual é também a vantagem de eu pensar para além do individual? De eu pensar no coletivo? Que força que o grupo pode me dar também de continuar, de persistir em algum estilo de vida que eu decidi ter agora. E quando eu penso em grupo, quando eu penso em comunidade, tem um autor que eu gosto muito que se chama Martin Buber. Ele apresenta um conceito de comunidade que é um conceito muito robusto. Ele fala que tudo aquilo que é vivo, toda a vida, ela provém de comunidades e ela aspira por comunidades. Ele vai dizer que comunidade é uma fonte de vida. Comunidade e vida são faces do mesmo ser. E ele vai dizer isso porque a comunidade é o lugar onde a gente cria tudo aquilo que intensifica a força daquilo que dá sentido e daquilo que são os valores da nossa vida. Ele vai diferenciar comunidade de massa. Ele vai dizer que comunidade não é apenas a gente ter algo em comum, ter coisas em comum, porque ter coisas em comum é diferente de estar com. E ele vai dizer que comunidade é estar com, comunidade é se relacionar. Isso vai muito além dos vínculos, dos laços sanguíneos ou de tradições em comum. Ele vai dizer que para ser comunidade eu preciso ser por inteiro, sem intermediários e sem buscar vantagens. Ele vai dizer que é mesmo nesse negócio da gente buscar vantagem, buscar interesse, que a gente vai perder aquilo que é mais importante. Tem uma citação que eu acho muito bonita dele, muito forte, que diz assim: tudo que gerou nova semeadura, que extraiu fogo das pedras, não procurou proveito, mas desejou criar. Não pensou em vantagens, mas pensou na beleza da obra. Reconhecemos que tudo aquilo que é completo e vivo transcende o proveitoso e utilitário, e tudo que é pequeno e apático deriva do utilitário e do desejo de vantagens. Ele vai dizer que tudo aquilo que existe de belo, de bonito do mundo,
ele é sem interesse. E ele diz ainda mais: o único jeito da gente sobreviver aos males desse mundo é em comunidade. Uma comunidade viva é formada por uma multiplicidade de pessoas diferentes, mas que têm relacionamentos que são verdadeiros. Ele faz uma crítica à juventude da sua época. Ele vai dizer assim: os jovens eles procuram enfraquecer os vínculos para ter liberdade, mas esse tipo de liberdade é estéril. E ele vai dizer coisas que às vezes pode até ser um pouco polêmica. Ele vai dizer assim que não existe responsabilidade a não ser responsabilidade em relação ao outro. Não existe responsabilidade sobre mim, mas somente em relação ao outro, porque é em relação ao outro, quando eu me confronto com o outro, que eu entendo quem eu sou. É através do outro que eu entendo quem eu sou, porque eu me confronto com o outro e eu vejo que existe de quem eu sou por identificação ou por contraste. Ele vai dizer que agora a gente não tem mais com quem se confrontar. Então a gente não se relaciona mais com o mundo, a gente não se relaciona mais com o outro. A gente vive em solidão. Toda personalidade ela só existe em relacionamento. Ele vai dizer que a personalidade sem relacionamento ela é uma ilusão. E eu acho que a parte mais bonita que ele fala de comunidade, ele diz assim: toda aspiração que o homem tem por comunidade é, na verdade, um desejo por Deus. Se você deseja comunidade, na verdade, o que você deseja é Deus, porque a comunidade só existe com um elemento divino, porque o relacionamento autêntico ele é direcionado a Deus. É necessário, é fundamental pertencer. É fundamental se relacionar, amar e ser amado. Que no fim das contas, no final de tudo, o que a gente quer mesmo é ser amado. Quando eu olho para a Bíblia e tento pensar em uma história que fala sobre essa busca de pertencimento, sobre essa busca de ser amado, eu lembro de uma história que está lá em Gênesis 29, verso 32. É a história de Lia. Diz assim: assim Lia ficou grávida e deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Rúben, pois disse: o Senhor viu a minha aflição, por isso agora o meu marido vai me amar. E ela ficou grávida outra vez, deu à luz a um filho e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho, e lhe deu o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz a um filho e disse: agora, dessa vez, o meu marido se unirá mais a mim, porque eu lhe dei 3 filhos. Lia, ela pensava que se ela tivesse mais filhos, o marido Jacó ia amar mais, ia amá-la. Mas a gente também vive assim. A gente vive fazendo coisas para que as pessoas nos amem, para que a gente seja querido. Só que assim como Lia, isso não vai dar certo. Tem uma história uma parte da história de Lia que eu acho triste, porque ela não foi amada pelo marido, ela vivia em rivalidade com a própria irmã, e ela foi usada como moeda de troca pelo próprio pai, porque o pai dá ela em casamento para Jacó só para que Jacó trabalhasse mais para ele, para que ele lucrasse mais. Lia representa todas as pessoas que buscam por pertencimento, que buscam ser amadas, mas não encontram isso nem na sua própria família. Tem um autor que se chama Richard Sennett. Ele escreve um livro que se chama A Corrosão do Caráter. E ele vai dizer que os avanços tecnológicos permitiram que a gente se organizasse socialmente de maneiras mais flexíveis. E a gente, apesar de ele ter escrito esse livro em 1999, a gente viu isso muito durante a pandemia. A gente precisava se organizar e a gente fez isso usando a tecnologia. E foi fundamental para a gente, foi muito bom. Mas o Sennett vai dizer que isso tem um preço. Essa flexibilização das maneiras de se organizar, ela vai provocar a corrosão do caráter e o afrouxamento dos laços. Conversando com a psicanalista, a doutora Monique Nascimento, ela vai dizer que hoje as pessoas elas estão cada vez mais resistentes em fazer laços, em fazer vínculos, mas é na promoção desses laços, é nos vínculos que a gente tem várias coisas que são fundamentais para a gente, como o desenvolvimento da nossa subjetividade e várias outras coisas. Quando o Sennett ele fala do afrouxamento de laços, ele está falando da
pertencer a um grupo, fazer parte de um grupo, melhor dizendo, sem ter um laço afetivo. Só que é muito diferente quando eu faço parte de um grupo que tem um laço afetivo e um grupo que não tenha laços afetivos. Quando o grupo tem um laço afetivo, as pessoas elas fazem mais coisas juntas e elas toleram mais as diferenças. Os grupos eles podem ter uma influência positiva ou negativa sobre mim. A gente vê que, sei lá, em jogo de futebol, torcidas ali, muitas vezes as pessoas elas têm um comportamento em grupo que elas não teriam se estivessem sozinhas. E isso pode acontecer porque em alguns grupos existe uma diminuição da capacidade intelectual e um aumento do instinto. E isso pode ficar fora de controle, ainda mais se o líder ele inflama isso. Muitos líderes eles não permitem que as pessoas desenvolvam um senso crítico, que elas pensem por si mesmas, e isso acaba, eles acabam usando disso para manipular as pessoas. E ainda conversando com a doutora Monique, ela me fez uma pergunta, ela disse assim, por que você acha que hoje tem alguns grupos que têm muita facilidade em se unir? Mais facilidade do que um lugar comunidade aqui, a nossa igreja. E eu pensei, quem sabe seja por causa da manipulação, os líderes são muito persuasivos. Ela falou, não só por isso. Nada une mais as pessoas do que o ódio, do que eu encontrar um inimigo em comum. Quando eu tenho um inimigo em comum, eu dirijo a minha energia para ali, eu me isento de qualquer responsabilidade, eu coloco a culpa nele, agora eu tenho um bode expiatório. Daí ela pergunta assim, por que você acha que é tão difícil de combater as fake news? Porque as fake news elas trabalham nessa lógica de ter um inimigo em comum. Então não adianta você apresentar dados, não adianta você apresentar ali notícias, porque as pessoas, o que interessa é eu combater aquilo que eu não concordo. E então, as pessoas meio que ficam um pouco cegas, né? Você não pode falar mal da minha igreja, você não pode falar mal do meu time de futebol, nada que fira a reputação do meu grupo. Mas, na verdade, eu não me preocupo com os laços afetivos, com o relacionamento entre as pessoas desse grupo. É muito mais fácil unir as pessoas pelo ódio do que fazer aquilo que Jesus falou em João, capítulo 13. Nisto, todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Nós somos também os grupos dos quais a gente faz parte. Que grupo que eu escolho pertencer, então? Que resposta esses grupos agora vão me dar? Eu preciso pensar sobre isso. Eu preciso fazer essa reflexão e começar a mudar ali a minha jornada. Sobre essa... Quando eu penso, por exemplo, nos diversos grupos, né, que existem, eu começo a ver que hoje existe um movimento, né, que as pessoas dizem assim, enfim, pessoas que foram feridas, né, pela igreja, né, dizem assim, o que interessa é eu e Deus, eu no meu relacionamento com Deus. E eu sei disso, eu sei que é importante o nosso relacionamento com Deus, mas esse relacionamento ele precisa transcender. Porque na Bíblia também diz que não existe como eu dizer que eu amo a Deus se eu não amo meu irmão. Se eu não amo meu irmão que eu vejo, quanto mais a Deus que eu não vejo. Então, como é que eu posso dizer assim que eu escuto a voz do Espírito Santo se eu não escuto meu pai, se eu não escuto os meus amigos, se eu não escuto as pessoas que se preocupam comigo? Não existe como eu amar se eu não me relacionar, se eu não me envolver, se eu não conhecer. Quando eu conheço outras coisas mudam. Quando eu conheço outro, bandido bom não é mais bandido morto, porque agora eu conheço a história, porque agora eu conheço a pessoa. Através do fato de eu conhecer alguém, eu não conheço somente a pessoa, mas eu também conheço Deus. Isso não quer dizer que agora eu vou passar pano para as pessoas, vou dizer assim, não, agora eu conheço isso daqui. Eu não vou justificar os erros que a pessoa fez. Mas agora eu posso entender. Cada um tem que ser responsável por aquilo que fez, mas agora eu posso entender um pouco de como é ser Deus. Como que é difícil
de amar as pessoas realmente. Porque eu começo a pensar, né? Poxa, Deus ama o bandido. Deus ama quem não presta. E olha só, Deus me ama também. E tem dias, e tem muitas vezes, que não é fácil me amar. Tem dias que deve ser difícil para Ele. Tem dias que eu sou o amigo ruim. João, capítulo 15, verso 16, diz assim. Verso 13. Ninguém tem maior amor do que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai eu lhes dei a conhecer. Deus é um Deus que se entrega, que quer ser íntimo, é um Deus que se aproxima. Eu já vi de tudo na história da religião, mas um Deus que larga a divindade e que decide pertencer à família humana. Um Deus que agora fica cansado, que sua, que precisa ir no banheiro. Um Deus que se indigna com Deus. Jesus ele disse assim, Pai, por que o Senhor me abandonou? Jesus é um Deus tão humano. Um Deus que não se contenta em olhar tudo à distância, mas um Deus que desce aqui e escolhe ficar junto com a gente. Se você não se sente pertencendo a nada, se você se sente deslocado, Jesus ele fala para você que você faz parte da família dele. A oração mais famosa de Jesus, Pai Nosso. Deus é um Deus que quer estar perto. No Antigo Testamento, a gente fala de um Deus que ele quer habitar no meio das pessoas, então ele constrói um santuário. No final da Bíblia, a gente tem um Deus que quer morar junto com a gente. É um Deus que quer estar próximo, mas a gente é o amigo ruim. A gente é um amigo que desmarca compromisso de última hora. Tá certo que imprevistos acontecem, mas com Deus esses imprevistos eles sempre acontecem. A gente é um amigo que aparece quando precisa de alguma coisa. Viu, você consegue aquilo lá para mim? A gente é um amigo que fala, mas não se interessa muito de saber como é que o outro tá. E eu sou essa amiga ruim de Deus. Eu falo e agradeço também, mas geralmente esses agradecimentos eles são meio que repetidos, né? Eu falo assim, Senhor, muito obrigada pela minha vida, pela minha família, pelo meu trabalho, pela minha casa, obrigada. Isso não estabelece intimidade. Isso não estabelece relacionamento. Eu preciso me aproximar de Deus. E para eu me aproximar de Deus, eu preciso me aproximar das pessoas, porque é só no toque, é só no contato que existe um verdadeiro relacionamento. Eu sei que eu estou falando para uma comunidade aqui que tem só 2 horas de teatro. Eu sei que a gente não quer ficar aqui por muito tempo, a gente busca um lugar que a gente consiga conhecer mais as pessoas, porque não tem como eu amar sem conhecer. A gente tem os pequenos grupos que a gente espera que as pessoas se relacionem entre elas. E assim conheçam não só... Eu não vou conhecer só o meu irmão, mas eu vou conhecer a Deus através do meu irmão. Então não adianta eu vir aqui pregar todo sábado sobre um Deus que não discrimina, que não segrega, mas eu não toco e não sou tocado. Eu não olho no olho, eu não sei o nome. Essa comunidade, ela existe para além dela mesma, para além de si mesma. E eu, às vezes, fico pensando nas maneiras que eu posso fazer para colocar em prática as palavras de Jesus. Porque Jesus, quando ele esteve aqui, ele fazia isso, né? Ele incluía as pessoas. Jesus, quem ninguém queria tocar no leproso. Jesus ia lá e tocava quem ninguém queria tocar. A mulher do poço lá, ninguém queria ficar perto dela, Jesus ia lá e ficou amigo dela. O Zaqueu, que todo mundo falava mal, pois era na casa de Zaqueu que Jesus foi posar. Jesus ele pegava quem era excluído, quem não era visto, e trazia para perto e fazia pertencer. E daí eu comecei a pensar assim, poxa, quem será que não é visto que eu posso começar a enxergar? Quem será que essa sociedade não vê muito que eu posso ver? E daí, assim, eu pensei, no meu prédio não dá muito certo, porque eu nem fico tanto tempo aqui, o pessoal muda de turno, não dá para fazer muito relacionamento aqui. Mas eu comecei a perceber que num lugar que eu vou com frequência, só tem estrangeiro trabalhando. E daí eu vi que na Bíblia fala do órfão, da viúva, mas fala que é para abraçar o estrangeiro.
Daí eu olhei para o pessoal da limpeza e falei assim, nós vamos ser amigos. E eu criei um método que, assim, eu sei que cada pessoa é uma pessoa, mas eu criei uma estratégia para me aproximar dessas pessoas. E essa estratégia se chama, dá para você aplicar, inclusive, se chama o golpe da garrafinha. É muito fácil, a pessoa está ali limpando, você se aproxima e coloca a sua garrafinha ali no bebedouro. E você fala assim, me desculpe, você está aqui limpando, eu estou te atrapalhando, a pessoa vai te responder. E daí você fala assim, nossa, você tem um sotaque diferente, de onde você é? Se o sotaque você achar bonito, você fala assim, nossa, você fala bonito, de onde você é? E a pessoa vai te responder. E ali começa uma conversa, começa uma interação. Tem um curso de espanhol que eu fiz, muito bom, eu recomendo, que se chama Pastor Bulhão. Deus não te prometeu que neste mundo não tendrias dificuldade. E daí eu vou me enrolando e alguma coisa vai sair dali. E assim, mas eu já vou avisando para vocês que nem sempre, nem tudo vai dar certo, né? Como todo método, existe ali um furo. Então, a gente precisa aprender a levar fora. Teve uma vez que eu fui na padaria, eu vi uma menina, nossa, menina muito bem vestida, e o vestido assim de um jeito diferente, mas muito bonita. Daí eu pensei, eu acho que ela não é daqui. Eu vou dar um jeito de ser atendida por ela. Daí eu fui lá, fui atendida por ela. Daí eu falei, nossa, que bonito que você fala. Ela se sentiu extremamente ofendida. Para ela entendeu que eu estava falando que ela não falava português corretamente. E ela começou a falar comigo em inglês, como se dizendo para mim, minha querida, eu posso falar português com sotaque, mas eu falo vários idiomas. E eu continuei naquela conversa na humildade, né? Então, nossa, que legal, você fala inglês. Nossa, tipo, o que te trouxe aqui no Brasil? De que país você é? Ela estava me respondendo em inglês. Eu sou da Angola. Você gostou do Brasil? O que te trouxe aqui? Ela falou assim, I'm here because my husband is a pastor. Eu falei, nice! Eu também sou pastora. Você, que igreja você é? Ela me falou e tal. E eu nunca mais apareci naquela padaria para ela não pensar que eu sou uma stalker, que eu estou ali invadindo a vida dela. Mas, assim, na maioria das vezes vai dar certo. Você vai ter contato, você vai descobrir outra cultura, você vai descobrir o que existe lá naquele país, você vai descobrir o que existe de esquisito no seu país. Eu aprendi muita coisa sobre liderança, política, sobre política em outros países. É muito bom. Mas a Bíblia não fala somente em acolhimento, nessa parte boa de conversar, mas a Bíblia apresenta uns textos que também são difíceis. Eu tenho uma pessoa que a gente meio que estabeleceu um ritual quando a gente consegue. O nome dela é Karina Rigotti, ela é aqui da comunidade, e Deus colocou na minha vida umas pessoas muito diferentes. Assim, ela fez letras armênio. Eu nunca vi alguém que fez isso, né? Então a gente faz exercício de manhã, a gente vai almoçar junto, e ela além de saber muito literatura, ela gosta muito de Bíblia. A gente fica lá, às vezes a gente concorda, às vezes a gente discorda, às vezes a gente fala alto e espanta todos os clientes do restaurante. Mas quando a gente vê, o almoço vira janta, porque é às 6h da tarde e a gente está ali conversando. E a gente estava falando sobre esse texto aqui, que é um pouco desconfortável, que a Bíblia apresenta, que está lá em Tiago, capítulo 5, no verso 16, que fala assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A gente confessar os pecados que a gente tem e ouvir os pecados dos outros não é para a gente usar a fraqueza do outro como uma ferramenta na minha mão. Mas quando eu escuto que o outro também tem erros, eu tiro um fardo das minhas costas, porque eu penso, poxa, eu também erro. Nem sempre eu tomo a melhor decisão. Eu escuto as minhas inseguranças e eu consigo estabelecer um vínculo, um laço de amor, porque a gente só consegue desenvolver vínculos quando a gente é vulnerável. Não tem outra maneira. E quando eu escuto assim, poxa, às vezes eu penso que é só eu que passo por isso, daí eu escuto outra pessoa falando, não, eu passei por isso também. E isso me dá um senso de pertencimento muito forte. Só que eu entendo também que muitas vezes a gente não fala dos nossos erros. E eu entendo isso porque a gente que é crente, a gente também é especialista em
E fazer fofoca em grupo de oração, né? Daí a gente espalha para todo mundo, faz ali, e daí coloca ainda não, mas nós vamos orar por essa pessoa. Então a gente não se abre. Só que é muito importante essa parte de se abrir. Ainda conversando com a doutora Monique, ela diz assim, quando a gente tem um espaço de discussão, onde a palavra circule sem represálias, onde existe uma ligação amorosa entre as pessoas, isso me ajuda a ressignificar coisas que são extremamente dolorosas para mim. Que é difícil, às vezes, de carregar isso sozinha. Então, eu compartilho isso com outra pessoa. E, além de ressignificar essas coisas, esses momentos difíceis, isso também me ajuda, ao elaborar essas minhas dificuldades, ao falar sobre isso, isso me ajuda a elaborar isso e me ajuda a não repetir coisas que eu não quero repetir mais. Me ajuda a mudar hábitos que são mal, que fazem mal para mim. E isso está no livro de Freud também. É um livro que se chama Recordar, Repetir e Elaborar. A Bíblia fala para a gente que o silêncio ele pode me adoecer e que falar pode curar. O livro Grande Sertão Veredas, ele é um livro que fala de alguém que precisa conversar, que precisa falar. É como se ele tivesse dentro dele um grito por que o outro absolvesse ele dos erros que ele teve na vida. E ao falar sobre aquilo que ele viveu, sobre as escolhas que ele teve, ele começa a dar sentido para aquilo que ele viveu. E ele começa a entender também que as escolhas que ele fez, que não são só as escolhas que ele fez, mas que, essa frase que eu acho muito bonita, a vida é mutirão de todos, por todos remexida e temperada. O livro começa com nonada e termina com travessia. A gente não tem como a gente passar por essa vida e passar sozinho. Não tem como a gente viver nesse silêncio. Para a gente fazer essa travessia que é a vida, a gente precisa de companhia. Eterno Deus, hoje a gente vem aqui falar que a gente precisa de uma comunidade. Eu oro para que essa comunidade seja uma comunidade viva. Eu oro para que aqui sejam estabelecidos relacionamentos que sejam verdadeiros. Eu oro para que essa comunidade não viva para si mesma, mas que ela pense para além de si mesma, para que ela alcance as pessoas. E eu te agradeço, Senhor, porque um dia eu fui estrangeira, um dia eu estive longe da minha cultura, longe do meu país, longe da minha família. E eu tive pessoas que me abraçaram, que me amaram. E eu te peço, Senhor, para que todas as pessoas que são estrangeiros aqui no meu país, que eu consiga amar, que eu consiga fazer com que as pessoas deem uma risada no dia. Essas pessoas, elas trabalham tanto, tantas horas. E elas precisam se sentir importantes. Que aonde a gente for, Senhor, que a gente possa levar, Senhor, esse olhar de que o Senhor vê as pessoas, que o Senhor se importa com elas e que a gente faça isso através dos nossos relacionamentos. Que a gente estabeleça vínculos, porque são esses vínculos que permitem que a gente continue vivo aqui. Que a gente tenha laços, Senhor, afetivos, laços de amor, que em meio ao mundo que rejeita vínculos, que rejeita afeto, que a gente possa ser uma fonte de vida, uma fonte de afeto para essas pessoas que não enxergam mais amor. Que as pessoas olhem para a gente e acreditem que existe ainda bondade e amor no mundo. Porque elas olham para a gente e elas enxergam você. É isso que a gente te pede, em nome de Jesus, amém. Meu coração está sofrendo tanto, morro de vontade de chorar. Quero gritar, mas não sei quanto. Se eu começar, não vou parar. Tina Tuné, Tanati Sananauere. Tina Tuné, Tanati Sananauere. Tina Tuné, Tanati Sananauere. Tina Tuné. Vou aturdir o silêncio, vou abalar as estruturas. É tanto sofrimento em meu peito.
Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigada, até semana que vem.